aqui é o que interessa para nós. Pensando em disfunção, o que vai causar esse vírus sincicial respiratório ou qualquer outro vírus quando esse paciente apresenta bronquiolite. Como eu já mencionei para vocês, é um vírus, é uma doença que vai atingir pequenas vias aéreas, tá? E por conta disso, vai ter um processo inflamatório, vai ter necrose ali, vai ter descamação das células. E o que a gente tem como resultado disso tudo, dessa infecção viral de pequenas vias aéreas, de todo esse processo inflamatório que vai acontecer, é um edema. É um aumento da parede daquela via aérea, o que diminui o espaço para o ar passar, diminui o raio. Então, a gente tem edema e a gente tem também o aumento da produção de muco, o que leva a uma hipersecretividade brônquica. Consequentemente, se eu tenho maior quantidade de muco, isso também vai levar a obstrução, isso também vai levar a comprometimento aumento de resistência de vias aéreas, né? Comprometimento dessa ventilação por aumento de resistência de vias aéreas. Então, basicamente, o que a gente tem é isso, um processo inflamatório de pequenas vias aéreas que vai causar obstrução. Essa obstrução acontece tanto por edema como pela hipersecretividade. Aí tá o pulo do gato. Aí a gente entende qual que vai ser o papel da fisioterapia. Essa obstrução, de um modo geral, vai ter como consequência, né, hiperinsuflação, por conta de fazer uma obstrução durante a inspiração, a via aérea aumenta de tamanho, o ar consegue entrar, mas durante a expiração faz essa obstrução e o ar não consegue sair, gerando uma hiperinsuflação. Quando tem uma obstrução parcial daquela via aérea. Quando a gente tem uma obstrução total, a gente vai ter casos de atelectasia associado, né? É uma doença muito heterogênea, então eu tenho áreas de hiperinsuflação e também tenho áreas de atelectasia, de colavamento alveolar. E aí, lembra que essa criança não tem ainda ventilação colateral presente, tem muito mais risco de atelectasia quando tem uma obstrução do bronquíolo, que está levando o ar para aquele alvéolo, né? Então, relembrar as características anatomofisiológicas é importante. E, consequentemente, a essa obstrução, hiperinsuflação e atelectasia consequentes à obstrução, a gente tem alterações de trocas gasosas, hipoxemia, acidose respiratória, tem aumento do trabalho respiratório, desconforto respiratório, por conta desse aumento de resistência de vias aéreas, por conta dessa obstrução brônquica, tá? Tudo isso está sendo causado por edema e hipersecretividade. Só que eu consigo diminuir o edema da via aérea por meio das minhas técnicas de fisioterapia? Não. Aí que começa aquela coisa de alinhar as expectativas. Se essa obstrução tem múltiplas causas, o edema eu não vou conseguir resolver. É claro que aqui eu não estou falando de suporte ventilatório, tá? Nós temos sim um papel muito importante, mesmo com relação a esse edema, que a gente vai oferecer um suporte ventilatório para esse paciente. Por meio do suporte ventilatório, muitas vezes a gente consegue melhorar a patência dessa via aérea, melhorar o desconforto respiratório desse paciente. Eu vou ajustar parâmetros, eu vou trabalhar ali com a equipe multiprofissional para fazer a melhor ventilação para esse paciente. Mas isso não é exclusivo do fisioterapeuta. Por isso, quando eu estou falando aqui dessa atuação, não é uma técnica específica de fisioterapia, é a atuação da fisioterapia de um modo geral, que é muito importante, mas por meio das nossas técnicas específicas de fisioterapia, o que ninguém pode fazer além de nós, o que a gente vai trabalhar com esses pacientes? Nessa questão da hipersecretividade brônquica, tá? Então, edema não, mas na hipersecretividade brônquica eu vou conseguir sim atuar. Por quê? Porque por meio das minhas técnicas de remoção de secreção, eu consigo remover esse excesso de secreção e se isso era um dos agentes que estavam causando obstrução, eu vou ter uma melhora disso. Vou ter uma melhora do curso da doença, como eu falei lá no início? Não. O vírus vai continuar atuando ali, mas se eu consigo diminuir a obstrução, eu consigo talvez diminuir a gravidade desse paciente. Eu consigo dar conforto para esse paciente conseguir mamar, conseguir se alimentar melhor, conseguir diminuir aquele grau de desconforto, talvez evitar ali um suporte ventilatório, evitar uma internação. Isso a gente ainda não tem claro na literatura, mas estamos ainda engatinhando, caminhando para isso, né? Desde que
a gente utilize técnicas adequadas para tudo isso. Então, primeiro ponto que eu conversei com vocês, entender a diferença da doença e da alteração funcional que esse paciente vai apresentar em consequência. Segundo ponto, esse paciente tem obstrução como disfunção, mas essa obstrução tem mais de uma causa e nem sempre eu vou conseguir atuar. Isso é importante para a gente alinhar aquelas expectativas e entender que a fisioterapia não vai fazer milagre na vida desse paciente. Ah, mas então não vai mudar o curso da doença, mas então se eu faço fisioterapia, eu faço uma desobstrução dessa via aérea, eu consigo então fazer esse paciente melhorar, ficar bem, nossa, 100%. Não, o vírus está lá agindo, né? Tem o período lá de remissão que 7 dias ou uma semana não vai fazer diferença nenhuma. Agora, além disso, eu tenho outras causas. Esse paciente muitas vezes vai ter obstrução, vai internar, vai precisar de suporte porque ele tem uma obstrução por outras causas, além da hipersecretividade brônquica. Eu consigo sim melhorar a gravidade, mas nem sempre eu vou conseguir fazer milagre para esse paciente.